verificando a conexão. Estamos aqui para mais uma live hoje. Bora lá, gente, conecta aí com a gente. Vamos ouvir aqui a música enquanto vou mandando os nossos aviãozinhos por aqui. Vai lá, vai mandando os aviãozinhos se você tá aqui com a gente. Vai chamando suas amigas, vamos lá? Tem um outro homem na fornalha e ele está do seu lado. Ele está segurando as ondas. Tô mandando os aviãozinhos aqui, vamos lá? Enquanto as meninas entram, vai lá colocando com a gente aí seu aviãozinho. Manda para suas amigas, para a sogra, para a cunhada. Sejam bem-vindas, vocês que já estão aqui com a gente. Amo essa música. Deixa eu conectar aqui o cabo que tá acabando a bateria. Há um outro na fornalha. É linda essa letra, não? Se você gosta, compartilha, dá um joinha aí. Deixa eu só conectar aqui, pra gente não ficar sem bateria. Prontinho. Vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Então, já mandei aqui todos os meus convites. Espero que você tenha mandado o seu também. Seja bem-vinda, Elô, seja bem-vinda. A Aline tá aqui com a gente. Patrícia, seja bem-vinda, Pati. Ana tá aqui, Ana, Kezinha, seja bem-vinda. Ai, Kézia, Guiar. Sandra, Jéssica tá aqui com a gente também. A irmã Luciana também está aqui. Eu vou colocar já as meninas aqui comigo pra gente dar logo início, porque esse capítulo número 4, eu amo esse capítulo. Sendo reposicionado, acho que boa parte do livro está dentro desse capítulo. Deixa eu colocar aqui, gente. Conectar as meninas aqui com a gente. Vamos lá. Chamando a Lu, chamando a Jéssica. Vai colocando bastante coraçõezinhos. A paz, Lu, tudo bem? Ei, paz e bem. A paz, Jéssica. Gente, só faltou um cafezinho aqui pra gente. Não, a gente tinha que estar junto. Tinha que estar junto agora, sim. Eu ia apertar vocês. Que delícia, gente. Que bênção ter vocês aqui, meninas. Muito obrigada. O Adri morre de rir comigo, né? Que ele fala, você fica falando meninas, mas são todas depois dos 40. Fala, e daí que a gente vai ficando renovada. Pode ser mais menina. Nosso coração é jovem. Eu não sabia. O coração é jovem. A mente também, né, Lu? É isso aí. É isso mesmo. Gente, sejam bem-vindas. Eu quero agradecer vocês por esse, né? Por o chamado, atender o chamado da gente. E também quero agradecer você que está aqui com a gente hoje. Oi, a doutora Joyce está dizendo que oi, Joyce, tudo bem? E eu quero deixar vocês aí falarem, né, um pouquinho, cada uma de vocês, a Jéssica, a Lu. Sei que vocês estão sempre aqui, né, gente? Eu acho que nem cabe mais esse negócio de apresentação. Mas, né, faz parte. Então, para quem está aqui e não conhece vocês ainda, eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Vamos começar pela Jéssica hoje? Vamos, Lu? Vamos deixar ela primeiro, né? Com certeza. Com certeza. Vamos lá, pessoal. Tudo bem, gente? Eu tô tão feliz de estar aqui. E eu fiquei tão feliz que hoje é com a Lu, minha irmã de alma, que o Senhor me deu. E esse capítulo é muito especial. Então, para quem me conhece, eu me chamo Jéssica, tenho 38 anos. Sou mãe de 4 filhos e moro aqui nos Estados Unidos. E é uma delícia estar aqui, fazendo parte desse projeto tão lindo que é o Safe Place, né? O nosso coração transborda de alegria. Às vezes a gente não tem real noção do que é uma simples live, que parece aos nossos olhos que é simples, mas quantas pessoas são alcançadas pela palavra, por tudo que nós fazemos aqui. Então é uma alegria estar sempre aqui, Josi. Obrigada
por se lembrar de mim. Eu que agradeço por aceitar o convite, parar, né, para ler, porque a gente tem toda uma manobra por trás disso, né? A gente está lendo juntas Sim, esses capítulos e a gente está aqui, né, acho que triturando um pouquinho, porque tem muito da palavra, esmiuçando, né? né? Porque é muito rico esse capítulo, realmente. E tem muito da palavra do Senhor também, que eu acho que é a parte mais importante, né, do livro, assim, é a parte que eu mais gosto, na verdade, né? E Lu, por favor, agora eu vou te colocar no spot. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz de estar com a Josi. Josi, muito obrigado por mais uma vez poder participar com você. E eu pensei que você não ia me querer mais, porque Você acha que pode uma coisa dessa, Jéssica? Não, não pode. pois não. é, eu pensei, bom, eu já falei, né, quinta-feira, sei lá, 2 quinta-feiras para trás, eu pensei, ela não vai querer mais. Eu fiquei muito honrada de você me convidar. E hoje estar com a Jéssica é um presente muito grande, muito, muito do céu, porque a Jéssica também é um dos presentes que o Senhor me concedeu de tê-la aqui nos Estados Unidos. É uma irmãzona. E eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor. Eu sou mãe também tenho 38 anos, vou pegar. Depois a gente pega o Adrian. Ele já colocou a gente um pouquinho mais pra frente. Olha, gente. Ele colocou a gente pra cima dos 40. Então, eu tô super ok de chamar vocês de meninas, né? Chama. Não, Tem pode os chamar. cabelos Depois dos brancos, mas 40 tudo pode bem. chamar também. Depois dos não 40, faz questão. Não. a gente continua chamando de meninas. Sim, Eu pode chamar. Eu tô feliz demais e eu vou falar a verdade para vocês. Esse é um dos meus capítulos assim prediletos do livro. Então, de cara, quando você colocou esse tema para mim, eu fiquei muito feliz, muito grata ao Senhor por poder participar desse momento de reposicionar, de posicionamento em Deus. Isso é maravilhoso e faz a mudança, né? Vira a chave da nossa vida. Então, mais uma vez, obrigada, Josi. Imagina. Gente, estou muito feliz de contar com vocês. Eu não ia conseguir fazer sozinha mesmo, de jeito nenhum, porque eu fico me escondendo, né? E a Ana que tá aqui, ela que é culpada da gente estar fazendo essas lives, eu vou confessar diante de vocês. Uau, que bênção. Né, Ana? É muito rico. É muito maravilhoso. Ela ficou falando, você faz live dos livros de todo mundo e você não vai fazer do seu? Eu falei, mas eu tenho vergonha. Que absurdo! A gente não tem vergonha nenhuma, né, Jéssica? Não pode ter, porque realmente é muito rico. Eu me impressionei. Eu tô no finalzinho do livro, eu falei pra Josi, eu não terminei tudo, porque eu peguei meu livro esses dias. Mas é um livro que você lê em uma sentada, assim. Que é muito gostoso, verdade. É muito edificante, tem muito da palavra de Deus. E eu faço da Lu as minhas palavras. Eu me vi no capítulo 4 e eu falei, não tinha melhor capítulo pra eu ser escolhida. Eu falei, uhul! Porque eu amei que bom. Nesse capítulo. Eu me vi ali, então eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que direcionou. Ana, eu li em 5 horas. Uau, Ana bateu o recorde aqui, viu? Ontem, em 2 horinhas, eu acho que, olha, tô aqui na página, eu acho que 73. Então, tipo, realmente é muito gostoso, muito prazeroso. Que bênção, glória a Deus, né? A gente entrega a Ele toda a honra e toda a glória, porque é o Espírito Santo que nos instrui, nos inspira, né? Nada vem, tudo que é bom, eu falo sempre isso também, eu ouço isso e eu vou reproduzindo o que é bom, né? Quando eu ouço. Tudo que é bom, a gente atribui a Deus. Daí o que não é muito bom, a gente fala que é da gente, né? Tipo... Mas é bênção. Eu tô feliz de ter vocês aqui. Muito obrigada por vocês estarem sempre dispostas e me ajudar nessa obra. Eu quero que vocês saibam que não é vão o vosso trabalho no Senhor, não é vão esse momento que vocês tiram, essa dedicação de vocês estarem ali lendo, né? Parando para ler e se dedicar, de poder, né, estar aqui também com a gente falando sobre esse capítulo, sobre dos outros temas que a gente já tratou aqui, né? Que vocês também estavam presentes. Então, eu quero de coração agradecer e eu quero logo entrar nesse capítulo, porque senão eu sei que a gente fala demais aqui no nosso time. Eu fiquei pensando. É muito gostoso, ele é muito importante, assim, não tenho o que dispensar dele.
Então, Todas e eu as fico... partes são muito ricas e Ai, Deus gente, vai olha a nos dar propaganda, graça. olha a propaganda, gente. Compra o livro, Isso comprem. Comprem, mesmo, gente, compre. Olha o nosso comprem! aqui, ó. Pra Olha, quem ainda não vem sabe, gente, cheio de ó, assinaturas, então é maravilhoso. pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, gente, imagina, a Ana tá falando, Você imagina, fala você bem fala pouco, bem amiga. pouco. É, qual delas que você tá dizendo que fala pouco? Eu acho Nenhum. que são as meninas, né? Então, gente, para quem não sabe ainda, que entrou assim, né, que não tá entendendo, que acabou de começar a seguir a gente aqui, eu vi que a Keiliane acabou de começar a seguir o Safe Place, né? A gente Eliane de Ohio, hein? de Ohio, é? Que legal. Olha que bênção. Então, gente, o livro Rompendo Casulo relata um pouquinho da minha experiência com Deus, né? Enquanto eu passei pelo processo de câncer. E o subtítulo do livro é Sendo Reposicionado em Deus. E é exatamente esse capítulo que a gente vai falar hoje, né? Sendo reposicionado. E eu não quero falar, eu quero só ouvir. Hoje eu vou ser ministrada. Eu falei, Senhor, eu quero ser ministrada hoje, então eu vou deixar que uma de vocês duas escolham aí começar a aventura desse capítulo. Eu só vou ler a primeira parte do capítulo, que é a parte em que a lagarta está conversando com o Criador. E aí vocês vão mandar bala aí, como diz o nosso pastor. Posso? Bom, então o livro começa assim: passando o tempo de preparação, estava na hora da batalha. Contudo, a lagarta, como sempre muito questionadora, se perguntava se teria força suficiente para alcançar as mudanças necessárias. Senhor, tu sabes que eu só queria fazer alguma diferença. Então o Senhor respondia: comece tentando ser feliz em meio à batalha. Lute com as armas que eu lhe entreguei. E assim a lagarta passava os seus dias conversando com o Criador e deixando que aos poucos fosse transformada da forma que ele queria. Bora lá? Bora lá. Eu posso falar, Jessie? Pode, Lu, pode, vai. Vamos, Lu. E aí a gente Olha, vai se complementando e vai dar tudo certo. Então vamos junto. Bom, esse primeiro verso aqui após esse que você leu, quando você fala assim, né? Se a vida te der morangos, se a vida não vai te dar só morangos, vai ter limão. Então faça desses limões um suco, né? De preferência sem açúcar. Sem açúcar. Decoramos. Quando você fala dessa batalha, eu vou ser bem sincera. Essa graça, né? Essa super graça que a gente ouve falar desse tempo presente, me parece que você não tem que fazer nada, porque Deus vai fazer tudo para você. Sabe, a gente vê muitas canções, muitos hinos. Não, descansa, porque Deus vai batalhar, né? Deus vai lutar, Deus vai na frente, você não tem que fazer nada. E aqui de cara nós já vemos a autora falando que ela teve que batalhar, né? Que ela teve que enfrentar algumas coisas. E uma delas foi muito interessante, que você falou sobre alimentação. Você queria acabar com aquilo que estava dentro de você. E você precisava começar de algum jeito, né? Então, com alimentação. E aí eu me lembrava de tantas situações que a gente se posiciona na nossa vida e vai na contramão de tudo aquilo que as pessoas estão fazendo. Você falou que ninguém comia das coisas que você fazia, né? Não. Porque é muito difícil sair da zona de conforto e levar algumas pessoas para essa saída junto com você, né? E você se posicionou até nisso, através da alimentação. Você decidiu que você ia comer mais saudável. E aí eu me lembrei de uma situação que eu trabalhava num local e era uma loja assim fina, bem chique e tal. E um dia eu conversando com uma pessoa e eu falei assim, o nosso público aqui é um público bem seleto. E a pessoa que estava do meu lado, ela começou a rir. Ela falou, você nem sabe o que você está falando. Que linguajar é esse? Você não sabe nem o que isso significa. Por que você está falando assim? E naquele momento eu me senti tão constrangida, porque eu acho que a onda, o normal era usar gírias, né? Era usar um palavreado chulo. E eu estava decidida a querer falar melhor, a usar um vocabulário mais rico, a me posicionar de maneira diferente.
Então, nós somos meio que bombardeados quando a gente decide fazer alguma coisa que vai na contramão do que todo mundo Posicionamento. está acostumado, né? Então, posicionamento é isso. Você já começa de cara falando sobre as mudanças que você teve que fazer para eliminar aquele mal que estava dentro de você. E isso vale para muitas áreas da nossa vida. Você falou da alimentação. Naquele tempo, eu estava falando de linguagem, de um comportamento, né? De um posicionamento diferente, de não querer mais usar aquelas linguagens chulas, né? Então, olha que interessante. Se você tiver só limões, naquele momento você vai ter que fazer um suco de limão. E você não vai virar o Hulk. Não se preocupa. Mais essa ainda. Mas eu vejo que é exatamente isso, sabe, Lu? E era isso, esse era o questionamento que a lagarta estava fazendo ao Criador. Eu só quero fazer diferença. Mas às vezes a gente acha que para fazer a diferença é necessário coisas muito grandes, mas a gente começa a fazer a diferença nas pequenas coisas, dentro da nossa casa, né? É muito sutil, às vezes não é tão visível aos olhos das pessoas. E muitas pessoas me questionavam, né? Nossa, você não vai fazer o tratamento convencional? Você só mudou a sua alimentação? E na verdade, eu nem tinha recebido nada ainda do médico, né? Em relação ao tratamento convencional. Mas era uma coisa que eu tinha decidido, né, fazer mudança. E realmente não foi fácil. Eu comento, né, mais adiante. Mas por isso que eu acho que esse capítulo ele é extremamente... Eu acho que eu não consigo ver o livro tirando o capítulo 4 desse livro. Eu acho que até em um outro capítulo talvez eu conseguiria deixar de fora. Talvez algum outro capítulo. Mas esse capítulo, ele é um estágio durante o processo que fala exatamente o tema do livro, né? Que é o reposicionamento. É quando Deus ele muda, ele faz a diferença, né? A gente faz a nossa parte e ele vem e faz a parte dele, né? É importante falar, deixar bem claro que nós não estamos isentos, né? Que nós não vamos ter que pegar em nenhuma arma. Não, nós vamos ter. Nós vamos ter que pegar algumas armas, né? E tem tudo à nossa disposição. Sim. Não é? As armas estão à nossa disposição. Precisa de se dispor a ir lá e pegar essas armas. Amém. É isso. Jéssica. Vamos lá. Eu nem ia falar, já falei. Não, mas foi muito bem colocado. Isso está bem no início do livro. De como uma situação você se posicionou para querer ter uma mudança. A Lu abordou muito bem esses primeiros tópicos, né? Como eu vou agir? E você mudar uma rotina diante da sua família é muito difícil diante das pessoas. A psicologia fala para que algo se torne rotina na nossa vida, nós temos que praticar pelo menos no mínimo 21 dias seguidos para que isso se torne algo habitual. Imagine por quanto tempo, né? Você foi indo até que hoje, acredito que se tornou um hábito dentro da sua casa para vencer e venceu essa doença para a glória do Senhor Jesus. Mas se tem algo que me chamou muito a atenção e o que mais me marcou é manter a mente saudável. Manter a mente saudável ante um diagnóstico. Porque se um pensamento de morte toma a sua vida, né? E você fala nos capítulos anteriores, quando recebe um diagnóstico e às vezes a gente está passando uma situação tão adversa, como é que eu vou ter um pensamento bom? E às vezes quem está aqui na live está passando por uma situação difícil. Quando nós pensamos negativamente, parece que tudo ao nosso redor se torna algo negativo, pesado. Mas quando nós temos um pensamento bom, um pensamento de fé acerca daquilo que está à nossa volta, eu acho que isso é uma chave para que Deus abra portas e opere um milagre. Então, eu achei muito especial essa parte. Como é que eu vou pensar? Como é que... E eu sempre faço uma oração, falo, Senhor, me ajude a pensar como o Senhor pensa, como o Senhor pensaria, porque às vezes nós criamos batalhas na nossa mente que elas não existem. Nós criamos dificuldades na nossa mente que elas não são reais. Nós achamos, às vezes,
coisas simples. Eu penso que tal pessoa não gosta de mim, ou eu penso que eu não sou bem vista, eu penso que eu não sou aceita, eu penso que eu não sou amada. E não é assim? Vivemos situações assim, ai, Jesus, ai, ninguém gosta de mim, ai, coitadinha. E aquilo é na tua mente, mas ninguém tá pensando nada a seu respeito Assim, sobre, assim, de forma negativa. Então, nós criamos coisas e vamos nos diminuindo e entramos em quadros de tristeza, de angústia, de depressão, porque a nossa batalha na mente não foi vencida. E é aí que nós temos que pedir, né? Para o Senhor agir, para o Senhor entrar e nos dar uma mente saudável. Orar, falar, Senhor, dirige a minha mente, me dá um pensamento são, um pensamento de vitória, mesmo em meio a uma situação tão difícil. Então, Josi, eu amei essa parte. Se a Lu quiser complementar com alguma coisa, mas foi uma das partes que mais me tocou, né? Que os nossos pensamentos, eles são muito poderosos. Eu creio que tem dias que a gente acorda e a gente fala, eu vou viver o melhor desse dia. E eu vou ir bem, eu vou trabalhar bem, eu vou cuidar bem da minha casa e tudo flui. Mas se a gente acorda para baixo, meu Deus, e sabe o que acontece, ainda mais como mulher dentro de casa. exatamente. E assim, nesse início aqui eu falo um pouquinho também sobre a palavra que eu recebi, né, dessa amiga que veio me encontrar e falou para mim, a sua história vai ser diferente. Porque a gente já tinha acabado de perder uma irmã da igreja, da igreja que você né, uma citou. amiga também. Sim. E ela falou, a sua história não é a história dela. Então, não entenda dessa uma palavra forma. de bênção. Foi uma palavra de bênção. E assim, aquilo, eu acho que eu me agarrei naquele primeiro momento, porque a sensação de o olhar das pessoas, de olharem para você já te condenando por conta do diagnóstico. Você relata isso chegando na igreja. As pessoas... Foi muito difícil, né? Então eu acho que essa palavra... porque realmente você quer dar o consolo, mas você não sabe o que vai ser bom. É uma situação difícil de como falar. Eu perdi uma tia com câncer no pulmão e é muito difícil. Você realmente não sabe quais são as palavras que eu vou colocar, mas tá aí. A sua história não é a história dela. Cada um tem a sua história. Isso nos revela na palavra de Deus. Na palavra de Deus, que o Senhor fala que os nossos dias estão escritos pelo Senhor. Então, estamos vivos. Eu acho que é nesse capítulo mesmo que você fala, ou no anterior, você está morto em vida. Não tem uma expressão assim? A pessoa está morta em vida. E isso não pode acontecer. Exatamente. É a paralisia que o medo traz, né? Ele te põe, é como se você tivesse morto, ainda que você está vivo, mas você paralisa para fazer qualquer coisa. Então, e a Patrícia está aqui com a gente. A Patrícia, ela é uma guerreira, né? Ela luta contra o câncer também. E assim, eu admiro demais ela, porque ela é super estudiosa. Glória a Deus. E assim, eu vejo ela buscando muito a diferença. Ela está sempre estudando o que a tecnologia está desenvolvendo. Se você perguntar de qualquer estudo, ela tá sempre lá no grupo respondendo, assim, sabe? Ela diz, olha, meninas, o tratamento é assim. Se alguém pede, ela já entra, já entrega tudo mastigadinho, assim, porque ela é uma pessoa que está sempre... Ela tem muito otimismo, viu, Patrícia? Eu acho que isso é fundamental nessa parte, né, desse processo que a gente está atravessando e que o capítulo número 4 descreve também, né? Eu acredito que é um momento de confrontação, né? E todo esse ambiente é novo a partir desse diagnóstico, mas isso em qualquer área da nossa vida. Quando a gente está passando por qualquer problema, por qualquer situação que nos tira da nossa zona de conforto, nós somos confrontados, né? E confrontados a ser reposicionados, a mudar de posição. Então, eu acho que é muito importante nós estarmos no lugar certo e na hora certa. E eu relato aqui que eu não queria ir à igreja, mas eu fui, né? E que lá eu ouvi de Deus uma palavra que descreveu muito e que falou muito comigo em relação à força de onde eu precisava. Por isso que eu falo que a importância de você estar posicionado, né, para que Deus te reposicione, né?
no lugar certo. Pode falar, Lu. Ai, desculpa. É assim, quando a gente lê o livro, parece que a gente vê essa irmã indo ao seu encontro, né? Parece que a gente visualiza. Visualizamos, E como foi tão linda a expressão que você usou. Eu me apeguei a isso como sendo a palavra de Deus. Porque o que acontece com a gente, muitas vezes, eu não sei se ocorre com vocês, é que a gente cria um preconceito, assim. Não, vai acontecer assim, Deus vai aparecer na minha frente, Deus vai fazer... Deus vai me revelar, Deus vai falar face a face. E a gente vai criando ideias, sabe? Sim. Eu me lembro até de Naamã, quando ele recebe a palavra do profeta e vai, lava-te no Rio Jordão, né? Dê 7 Sim. mergulhos e você vai sair limpo. E ele fala, ele volta triste, irritado. Não, mas eu pensei que fosse assim, né? Ele idealizou de uma outra maneira e aconteceu de outra. Então é muito importante no meio do processo nós estarmos atentos, porque às vezes Deus vai usar coisas simples, coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia. Sabe, quem foi falar com você foi uma amiga tua. Não foi ninguém de fora, não foi um profeta que veio de longe. Foi alguém que estava ali, que conhecia a tua história, mas Deus usou a boca dela naquela hora. Glória a Deus. Deus usou a vida dela e às vezes acontece com a gente. A gente fica querendo dar honra para o profeta de fora e esquece do profeta de dentro da casa. Glória a Deus. Sabe, Deus usa também o profeta de dentro da casa e você precisa se apegar a essa palavra. Aleluia. Assim como a Josi se apegou, sabe? Falar, não, isso aqui é para mim, isso aqui eu quero, isso aqui eu recebo. Glória a Deus. E a fé, ela vai movimentando, né? A fé vai movimentando. Enquanto o oleiro estava trabalhando no vaso, as rodas estavam em movimento. Então não para, a gente precisa se movimentar também. Glória a Deus. Com certeza Aleluia. Você já conhecia muitas histórias de mulheres que receberam esse diagnóstico e sentaram para esperar a morte chegar. Por quê? Porque há anos atrás, quando a gente ouvia o nome dessa doença, algumas pessoas colocavam o nome, né, a boca, assim, tampava a boca. E falavam aquela doença. Não é assim? Não mencionava. Não mencionava. Por quê? Porque era algo terrível. Não estou dizendo que é algo fácil, de forma alguma, não me interprete mal. Porém, nós servimos a um Deus que Ele faz coisas maravilhosas. E quando Ele quer fazer, não tem nada que impeça. Quando eu li que você tinha 13 cistos, eu falei, Senhor, o que foi isso? Você recebeu um diagnóstico desse? Não é fácil, não é brincadeira, mas quando nós temos o Senhor, o salmista disse assim, se o Senhor estiver comigo, eu posso vencer uma tropa. Eu posso saltar a muralha. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia é muito clara, né? Quando ela fala que nós não recebemos nenhuma prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Sim. Minha irmã, em nome de Jesus, não se abale por conta da tua prova. Amém. Não se abale. O Senhor está te sustentando, está te dando graça, está te dando armas para que você possa enfrentar essa batalha. Então, recebe a palavra de Deus, sabe? Se agarre a ela, assim como a Josi fez naquele dia e falou, eu recebo que o final da minha história vai ser diferente, para a glória do nome do Senhor. Outra coisa também, Josi, que eu fiquei admirada foi com o que o médico falou, que era impossível de ser detectado aquele câncer no início, né? Na fase que ele foi estava. Encontrado. Ele falou, ele perguntou 3 vezes, como que você descobriu esse câncer? Eu ficava olhando para ele falou, como que você descobriu? É impossível de detectar um câncer nesse estágio. Aí eu falei, daí eu expliquei para ele, né, por que eu tinha pedido e tudo. E assim, eu creio muito que Deus ele tem sua forma, né? É aquilo que você estava falando agora há pouco, Lu. Muitas vezes, nós limitamos a forma de Deus trabalhar, né? Porque a gente acha que Naamã achava que tinha que ser do jeito que ele queria. Então, né? Quando ele mergulhou e não aconteceu o milagre, ele não queria nem mergulhar ali. Imagina, num rio sujo, ele era uma pessoa de alta posição e tudo mais. Então, assim, ele já tinha determinado como ele queria o milagre dele. Exatamente. E às vezes, nós vemos o milagre, os milagres, e nós testemunhamos e a gente quer colocar como se isso fosse standard, como se isso fosse um padrão.
como se Deus ele tem padrões e regras para curar. Uhum, Né? uhum. Enquanto que Deus, ele cura no começo, ele cura no final, ele cura no meio do processo, ele cura Glória na a Deus. cirurgia, durante a cirurgia, depois da cirurgia. É ele quem sabe, é ele quem decide a forma que ele quer Glória a Deus. executar a cura ou a salvação ou a prosperidade da sua vida financeira ou a saúde dentro da sua casa. Então, assim, em determinadas situações, né? E uma das coisas que eu acho muito lindo é que essa irmã que me deu esse abraço, eu acho que assim, eu senti como se ela estivesse me segurando naquele dia. Sabe quando você entra assim e você fica sem força porque as pessoas, por causa dos olhares mesmo, sabe? Eu acho que, nós não somos preparados para lidar com essa enfermidade. Infelizmente, a gente se abate e se afasta das pessoas, enquanto que as pessoas estão clamando por um carinho, por uma palavra amiga. E eu entendo que muitas pessoas têm o jeito e outras não. E isso também, né, pode ser mudado com o tempo, assim como Deus também mudou em mim. Mas essa pessoa, essa irmã que veio falar comigo, ela tinha perdido o esposo dela de câncer no estômago. Meu Deus. Então eu imagino que para ela sair do lugar que ela estava e vir ela, sabe quando uma pessoa pega você assim por baixo, assim, te pega assim, sabe? Levantando. Te levantando. E ela falou para mim, a sua história vai ser diferente. Glória a Deus. História. Então, foi uma palavra de fé que foi lançada. Então, quando a gente lança palavras de fé e profecias e promessas, quando a gente profetiza sobre a vida dos nossos irmãos, nós vamos ter resultado, nós vamos ver o resultado na vida deles, né? E ela depois, ela falou, depois de muito tempo, quando eu falei com ela, ela falou, eu nem lembro. Não me lembro. Eu achei tão interessante isso. O que eu falei com você. Mas olha quanto foi Deus. importante para mim, o quanto o Espírito Santo usou ela naquele momento, né? Outra coisa. Eu tô falando demais, né? Pode falar, Lu. Pode falar. Não, eu fiquei pensando também na importância do relacionamento, sabe? De nós nos relacionarmos, né? Na importância das amizades, dos elos, das alianças, né? Voltando em Naamã, se Naamã não tivesse aqueles companheiros com ele, provavelmente ele teria ido embora sem o milagre. Porque ele tá indo embora, ele tá chateado, né? Hashtag chateado com Deus, né? E aí ele fala assim, não é assim que eu pensei. Abana e Farfar são rios mais limpos, né, do que o Jordão. Por que não falou para eu ir mergulhar lá, então? Aí aqueles que estão com ele falam assim, meu Senhor, se tivessem pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Né? Por que você não vai lá e se lava? Tá pedindo só isso. E às vezes, o que o nosso Senhor está pedindo é fé. Sabe? Se nós tivermos fé, o milagre, ele acontece. Porque o reino de Deus é movido através da nossa fé. A Bíblia diz, todos que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. E que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Imagina que se você buscar, tem galardão para você. Tem galardão para você. Glória a Deus. Isso aí. Jesse, fala você, porque eu tô falando, tô Tá tão gostoso, né? A gente tá ouvindo e tá se alimentando, mas nós estamos, graças a Deus, debaixo de uma mesma visão e de um mesmo propósito. E esse livro, ele enriquece. E essa parte que a Lu falou, Deus usa de perto. De você estar atenta aos sinais. Às vezes você que tá aqui nessa live tá buscando, porque parece que quando uma situação muito difícil chega diante de nós, a gente quer ouvir Deus falar de uma forma, né? Então, Deus usou e é isso. E aí você pega o seu telefone, vai, pede oração, nada contra, mas Deus tá ali usando as pessoas, as irmãs simplesinhas que convivem com você no seu dia a dia, as crianças dentro da tua casa, o seu esposo, e Deus está falando num louvor que você coloca no carro, numa palavra que você abre, e a Josi relata muito bem. Josi, o livro é tão bom. O livro, a gente sabe que o livro é bom quando a gente consegue visualizar como um filme aquilo que nós estamos lendo. E o livro nos dá a visão. Nós conseguimos visualizar a igreja, o corredor, você entrando, você sentando. Isso é tão rico. E aí você fala que a palavra que falou com você naquele dia foi
sobre um dos meus personagens favoritos na Bíblia, também. que foi Davi. Davi. A Lu falou aqui sobre Naamã, e aí por que que, mesmo ele não querendo, na hora que ele obedeceu, ele alcançou a cura, né? E aí você vê que a forma que o Senhor levanta, olha lá, ó, olha, tem um fã aqui, ó. Tem um fã aqui, viu? Ele é o fã número 1 da Lu. A Jéssica sabe bem. Olha, ele falou que tá esperando a Lu terminar para ele ler também, viu? Gente, eu vou abrir parênteses. O pastor Marco, quando a Lu tá cantando, ele fica pedindo pra eu mandar foto, isso, aquilo, ele é fã. E essa é a coisa mais linda do mundo que tem. Fecha parênteses. E olha, imagina a minha responsabilidade agora, sabendo que o pastor Marcos vai ler esse Menina, eu livro perdi essa simplesinho. emoção. O que eu tava falando mesmo? Era Tá falando de Josué, Davi, a gente tava falando de Davi. Eu tô brincando, gente. Na verdade, Meu Jéssica. disparou. E a Lu ficou vermelha, né? A Ana tá dizendo. Eu tô até esfregando aqui, ó, pra ver se dá uma melhorada. Ai, meu coração tá acelerado, gente. Mas, ai, volta pro culto, gente. Vamos pro foco. Volta. Glória a Deus. Falando na sobre verdade, Davi. A palavra de Davi, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, que você ouve vários e diversos pregadores falando sobre ela, e ela dá tantos ângulos, né? Tantas visões, é tão rica essa palavra que a gente não se cansa. E a forma como Deus levanta Davi e prepara Davi, né? Esses dias eu li uma frase nessas stories mesmo de Instagram, e a mulher, a irmã escreveu assim: quando você mata urso e leão escondido, quando ninguém tá vendo, Deus te capacita para você matar gigantes em público. E eu tenho certeza, Josi, que essa não foi sua primeira batalha. E que o Senhor te avisou, né? Te avisou que você estava entrando numa guerra, e é incrível como Deus nos avisa. Como Deus nos avisa, Ele sempre nos avisa quando nós vamos passar por um vale, por uma situação difícil, né? E você foi muito feliz nos comentários que você fez. Quando nós estamos no vale, nós temos, né, o tipo da visão que o Senhor nos dá em determinadas situações. E às vezes quem está passando, né, por uma situação como essa, ou quem está aqui assistindo essa live, está passando por um vale, mas o Senhor requer de nós a obediência. Por que que Davi ouviu o gigante afrontando o povo de Deus? Porque ele estava obedecendo o pai dele. Quando o pai dele falou: ô Davi, vai lá levar pão e levar queijo. Ele não estava indo para enfrentar o gigante. Ele estava obedecendo a ordem do pai. E é isso que nós precisamos fazer. Obedecer à voz do Senhor nas pequenas coisas. Às vezes nós queremos grandes reconhecimentos, mas nós não obedecemos. Se o nosso pastor fala: arruma a cadeira, abre a igreja, limpa o banheiro, faça coisas que ninguém está vendo, esteja nos bastidores, porque os olhos do Senhor estão nos vendo. E eu sou tão apaixonada nessa passagem, falo: Jesus, ele só estava indo ali, né? E mesmo ali levando pão, levando alimento para os irmãos ainda o afrontam. Falar o que você pensa que é, né? E naquela simplicidade de Davi, ele falou: quem tá afrontando, né? Quem é esse aí? E ele vai lá e com as ferramentas, e é tão lindo que ele passa e pega no ribeiro as pedrinhas lisas. E eu gosto tanto dessa passagem das pedras lisas. E eu falo: Senhor, por que as pedras são lisas? E um dia eu estava estudando para preparar uma palavra. E se você pesquisar, as pedras não são lisas, elas se tornam lisas por causa do tempo que ela ficou no ribeiro, ou por causa das pegadas, das pisadas que ela teve ali. Então, se até uma pedra é escolhida, quanto mais nós, né? Davi olhou, escolheu, colocou no alforje. O nome de Davi significa amado, né? E às vezes o Senhor olha para nós, nos coloca no bolso dele. Fala: você está aqui no cinto do amado. Você está aqui, você está seguro, o Senhor está vendo.
E glória a Deus por isso. Aleluia. Fala, Lu. Não só eu fico falando aqui. Não, você Mas comentou, né, que o irmão de Davi, ele observa Eliabe, a Josi. sim, ele Escreve abre. muito bem esse trecho aqui. E é engraçado, olha o que Davi faz. Davi tinha uma graça de Deus para lidar com essas adversidades tão grande. É um exemplo maravilhoso para a Vanessa, minha gente. amiga do Brasil, tá aqui. Desculpa, Lu. Imagina. E olha só, quando Eliabe usa aquelas palavras, né? O que você está fazendo aqui? Com quem ficou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Sim. Ele começa assim, desdenhando Davi. Sim, né? Desprezando menosprezando. completamente Davi. Sabe o que Davi faz? Ele vira para outra pessoa e fala: me diz aqui, o que Saul tá prometendo para quem vencer esse incircunciso? Sabe? Ele coloca o foco onde precisa colocar. Ele não para ficar, sabe, prestando atenção no que o irmão dele, ainda que fosse o mais velho, ainda que ele tivesse uma certa autoridade sobre Davi tinha um foco. Um foco. Sabe, Davi ele estava interessado em saber quem é que estava afrontando o exército do Deus vivo. Veja bem que quando ele fala sobre o exército, ele não fala o exército de Saul. Ele não fala o exército de Israel. Ele fala o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Sabe, as batalhas que nós vamos vencer com toda certeza são as batalhas que o Senhor, veja bem, que o Senhor está nela. Porque as batalhas que nós entramos por conta própria, nós temos um sério risco de estar derrotados. Glória a Deus. Um sério risco. Sabe, Lu, o Espírito Santo me fez lembrar agora, Josi, quando começou a pandemia, a gente estava passando uma dificuldade muito grande, muito grande, muito grande. E eu comecei a orar e o Espírito Santo falou para mim: escreve tudo aquilo que você considera que fez errado nos últimos 18 anos. E eu falei: uou, é muita coisa. E eu fiquei ali mais de 6 horas falando com o Senhor dentro do closet, que é o lugar que eu oro. E eu começava a escrever, e o Senhor falava para mim: tá vendo isso? Isso não foi prova, isso foi falta de sabedoria. Isso não foi deserto, isso foi falta de sabedoria. Então, você que está assistindo, não faça nada sem a direção de Deus. Não compra, não vende, não troque, não mude de cidade, não mude de país. Não faça absolutamente nada sem a direção de Deus. Nós precisamos andar na obediência. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. E quando nós perguntamos algo ao Senhor, fique atento, porque o Senhor fala. O Senhor, como o Senhor falou com a Josi: olha, eu estou te preparando para uma guerra. Você vai entrar numa guerra. O Senhor te avisa, o Senhor te direciona, né? E Davi, ele estava tão focado. A Bíblia é tão maravilhosa, porque mesmo ele errando, falhando, caindo, tropeçando, ele sempre estava preocupado em agradar ao Senhor Jesus e a honrar o Senhor Jesus. E isso sim, isso é maravilhoso. Jéssica, no 17:47 da palavra de Deus, que é a história de Davi, né? Que é 1 Samuel 17, fala assim, ó: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, Glória quer dizer, olha como ele tinha uma direção perfeita. Ele sabia, por quê? Porque aquilo que você falou, ele já tinha lutado lá atrás. E são as pequenas batalhas que nos preparam para as grandes conquistas. Que nos forjam. É impossível você enfrentar um gigante filisteu se você não lutar com urso e com leão, se você não defender ovelhas. Então, muitas vezes, esse trabalho por detrás das malhadas, que parece simples aos nossos olhos, ele não é visível aos nossos, ele não é visível aos olhos das pessoas, mas ele é visível aos olhos do nosso Deus. Então aquilo, né, muitas vezes você passou por situação financeira, você passou pela enfermidade de um filho, você passou, né, pela perda de algum ente querido, e daí agora quando você vai passar por uma prova que é maior, uma circunstância maior, você vai fazer, eu lembro sempre dessa passagem e eu acho super importante, né? As pedras no fundo do Rio Jordão.
Que eles, quando eles atravessaram, O memorial. Deus falou para eles construírem um memorial e tirar aquelas pedras do Glória fundo do a rio, Deus. para que os filhos deles, para que as gerações futuras, elas fossem ali usadas e que vissem aquilo que lembradas. Deus, e que se lembrassem daquilo que Deus havia feito, que Deus havia aberto, né? Glória a Feito eles Deus. passar com os pés enxutos. Então, isso é prova de que as gerações que vão proceder das nossas mãos e de nós, elas vão ver esse memorial sendo construído, né? Que memorial é esse? São essas pedrinhas Amém. aqui, né? Então, Glória é a Deus. possível chegar a grandes conquistas quando você não passa por batalhas pequenas, mesmo que elas não sejam visíveis. Então, se você está passando por algum tipo de batalha como essa, declare que essa batalha você vai vencer no Senhor, porque é Ele quem vai trazer a vitória. Amém. Davi Glória a Deus. consultava o Senhor para sair para cada batalha. Ele nunca saía para uma batalha sozinho e sem perguntar ao Senhor se era para ele ir. E quando ele perguntava, ele tinha esse respaldo. Vai, Davi. Não, agora não vai. Ainda não é hora. Então, pode falar. Não, pode continuar. Então, é um momento que ser reposicionado. E por que eu coloquei no campo de batalha? Porque é no momento chave. Porque é no campo de batalha que ou você desiste, ou você paralisa, ou você se anula, ou você resolve aceitar a depressão, ou você resolve aceitar a angústia, a síndrome do pânico, o medo. Então, é no campo de batalha. É quando a batalha chega que você vai usar suas habilidades. E uma das coisas que eu acho muito legal, muito assim, interessante nesse capítulo, é também quando Saul, ele fala assim, Davi, se você vai lutar, primeiro ele fala que Davi é pequeno, ele desdenha Davi, né? Você é muito pequeno, você é muito jovem, né? E aí quando ele fala assim, se você vai lutar, então, Davi, então pega a minha armadura. Gente, mas nem Saul, que não era jovem, que tinha treinamento, os irmãos de Davi estavam ali, tinham treinamento, eram soldados treinados e Davi não era. Mas nem eles quiseram lutar. Saul tinha armadura, mas não quis lutar. E o que acontece? Eu entendo que Deus não permitiu que Davi lutasse com a armadura de Saul, porque a honra e a glória era somente para Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Glória então, a quando Deus. a sua batalha, ela está acontecendo, mas você não põe a sua batalha na pessoa do Senhor Jesus, não é você que vai vencer. Aliás, é você que está lutando sozinho. Mas como que você vai vencer? Porque se tudo for feito pela sua própria mão, pela armadura... É verdade. Se Davi tivesse vestido a armadura de Saul, sabe o que teria acontecido? O mérito seria... Ele venceu porque usou a minha armadura, né? E ali Davi falou, olha, eu coloquei a armadura, mas não serviu. Por quê? Porque Deus, ele nos faz de forma única. Os talentos que ele derramou sobre a vida da Jéssica são extremamente separados e reservados a ela. Os talentos que ele derramou na vida da Lu são extremamente separados para ela. E assim, da mesma forma, com a minha vida e com a sua vida, que está aqui nos assistindo hoje. Deus, glória a Deus. Ele tem o seu chamado, né? E eu falo um pouquinho, se você for chamado para profetizar, então se levante, ore, busque coragem, porque exige coragem para alguém se levantar e falar, né? Carregando, trazendo a voz do Senhor, sendo boca de Deus. Mas se seu ministério é evangelizar, se levante e abra sua boca e fale de Jesus. Por quê? Porque Deus tem uma armadura para cada um de nós, que é diferente. Então, eu não posso querer lutar com a armadura da Jéssica, né? Eu não posso querer lutar com a armadura da Lu. Eu preciso entender que Deus, ele tem a forma, ele tem colocado sobre a minha vida as estratégias que são para eu vencer as minhas batalhas e as minhas guerras, né? Amém. Em nome Glória de a Deus. Jesus. Glória a Deus. Josi, sim, rapidinho, Lu, só um pensamento que veio na hora que a Josi falou das pedras do Rio Jordão, e no meio do Rio Jordão, que os sacerdotes estavam ali
e o povo passou e as águas se amontoaram. E você começou essa live falando que Deus cura no começo, Deus cura no meio e Deus cura no final. E às vezes tem alguém assistindo a gente aqui e às vezes você está no meio de um tratamento, né? E você já reparou que tudo no começo a gente começa mais empolgado? Vamos abrir uma empresa, começa bem. Vamos fazer uma dieta, vamos fazer academia, vamos fazer isso. E aí, às vezes, no meio do caminho, nós ficamos cansados, desanimados, nós queremos se entregar, mas o Senhor opera um milagre também no meio. Então, se você está no meio de um tratamento, no meio de uma prova, não se entregue. Por favor, não pare. Vá até o fim, né? Porque o Senhor, ele é fiel, ele é bom. E ele tem um milagre para fazer na vida de cada um de nós. Mas vamos até o fim. Vamos, segue firme, não se entregue. No meio do caminho, não. Porque o Senhor, ele tem muito, ele pode fazer, porque ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. Eu sinto tão forte a presença de Deus aqui no quarto. Glória a Deus. Glória a Deus, Lu. Eu estava pensando em tudo que vocês disseram, e até no momento quando Davi decide batalhar, ele fala, não, eu vou em nome do Senhor. E é incrível quando o inimigo, eles se enfrentam, né? E aí o gigante começa, você pensa que eu sou um cachorro, né? Ele começa a tirar sarro. E Que assim vergonha. é o inimigo da nossa alma. E ele nos olha e ele começa a nos apequenar, né? E a gente às vezes se sente tão fraquinho perto do nosso inimigo. É verdade. Sabe? Tão insuficiente. Parece que aquilo que a gente tem é tão pouco. E aí a gente começa a olhar as pessoas. Não, mas fulano tem isso e eu não tenho. Né? Fulano sabe e eu não sei. Fulano possui e eu não. E eu não. E é incrível como o inimigo, ele quer nos desestabilizar. Até na hora da decisão, que você decide, que você se propõe a ir para a guerra, ele continua tentando. E ele vai fazer isso. E ele vai fazer isso sempre. E é aí que entra a perseverança. Glória a Deus. É aí que você precisa bater o pé e falar em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra ti. E você deixou isso bem claro, Josi, no livro, né? Que não é Sim. em nosso nome. Não é por nós. Não é sobre nós. Não é sobre aquilo que temos, o que possuímos, sobre o que falamos, mas é em nome do Senhor. Glória E quando a Deus. você frisa isso, né? E você coloca em letras garrafais, né? É pelo nome do Senhor. A gente não pode, de jeito nenhum, desprezar algumas palavras que Jesus deixou. Aliás, nenhuma. Mas tem umas que são tão poderosas, tão fortes, né? Que fala, em meu nome vocês podem. Glória a Deus. Né? Não é, então, por conta da nossa capacidade, sabe? É por tudo que o Senhor é. E você falou isso, e eu também quero reproduzir. Eu não conheço ninguém que contou uma história que o Senhor Jesus perdeu uma batalha. Aleluia. O nosso Deus perdeu uma guerra. Eu não conheço. E nós nunca vamos conhecer, porque Ele é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Pensa. Quem é o nosso Deus? E é tão lindo, né, Lu? Porque assim, quando a gente pensa, né, que a gente fala, ai, só pra morte que não tem jeito, daí eu fico pensando assim, gente, até pra morte. Até pra morte tem jeito. Até pra morte. Né? Porque assim, porque nós temos tanto medo da morte. É fato que o ser humano não consegue entender, não consegue enfrentar essa separação, porque nós fomos criados para viver eternamente. Então, por isso, esse afastamento, ele realmente causa medo. Mas, assim, eu fico pensando, né, que ele deu um jeito, ele trouxe salvação, ele trouxe uma resposta para nós que, né, olha, deixa eu ver, eles estão aqui vivendo sobre um jugo tão difícil do pecado, da morte, né? Então, deixa eu me fazer homem, vou descer lá e aí eu vou trazer esse diferencial. Eu vou colocar nesses corações a certeza de que eles vão viver para sempre, ainda que não nesse corpo, né, de Glória carnal, a Deus. mas vão ter vida eterna. Então, assim, eu vejo que é impossível. Por isso que eu digo que eu nunca vi
Eu nunca ouvi. Eu tenho... Agora, em dezembro, eu vou completar 20 anos de conversão, né? Eu já sou quase mais de Jesus do que né? De qualquer outra pessoa. Mas, assim... Você já é. Já sou, né? Assim, eu digo assim, ao tempo de vida, né? Sim. Porque, infelizmente, a gente não foi criado no Evangelho. Então, muitas Mas o seu coração já era de Jesus. Que você me contou que você chorava quando ouvia os hinos da presença de Deus. Olha a Lu me entregando aqui, gente. Eu posso... É isso aí. Entrega, eu tô Lu, entregando. entrega tudo. Então, mas eu vejo assim que, né, por isso que eu digo, é impossível esse nome falhar. É como se a gente tivesse, eu entendo que é como se eu tivesse um cheque em branco na minha mão, assinado, Jesus Cristo, né? E o preço que eu precisar, na área que eu precisar, eu posso só fazer esse cheque. Glória a Deus. Né? Eu só preciso preencher esse cheque. E como é que a gente faz isso? Né? Através da oração. Porque é a nossa comunicação com Deus, né? Esse preenchimento desse cheque é o que eu estou dizendo para a pessoa a quem eu vou entregar o cheque, qual o valor que eu preciso, né? O valor que eu estou dando esse cheque para pagar essa dívida. Sim. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me comunicando. E como é que eu me comunico? O que é? Com a oração. Então, muitas vezes, nós temos esse cheque em branco na nossa mão, com a assinatura de Jesus. Meu Deus. Né? Porque foi o sangue de Jesus que comprou a nossa vida. Foi com preço de sangue, foi com sacrifício. E ele nos dá essa autorização. Ele nos dá o nome dele. Né? Para que a gente tenha aí em mãos acesso a esse nome. Glória a Deus. Né? E aí a gente simplesmente, a gente não usa essa ferramenta que a gente tem. Então, eu fico ali com o cheque em branco guardado na gaveta com medo de perder essa oportunidade. Só que o nosso Deus, ele tem oportunidades inúmeras, né? Não é só um cheque, eu tenho o talão de cheque, né? Nas minhas mãos. Glória a Deus. Porque eu falo isso, e quando eu coloquei isso aqui no livro, sabe, Lu? Todas as vezes que declaramos o nome do Senhor, Ele entra na guerra por nós. Porque eu tenho uma filha que foi salva pela meningite. Eu tenho outra filha que tinha o cordão umbilical enrolado no pescoço e eu tive que ser atendida por uma equipe de 10 paramédicos na hora do parto. E ela é um presente de Deus e ela está viva. Eu tenho outro filho que eu tive, durante a gravidez, uma bactéria que chama MRSA, uma das bactérias mais contagiosas aqui na Flórida. E eu tive que tomar antibiótico enquanto ele tinha 4 para 5 meses. E a probabilidade era de que o Samuel fosse totalmente defeituoso. Meu Deus. Por conta dos antibióticos. Então, é o urso, é o leão. São as pequenas batalhas que nós enfrentamos que vão nos dar força para que a gente consiga enfrentar essas grandes batalhas. Então, eu não posso dizer, eu tenho propriedade para dizer que sempre que eu entro em uma batalha, carregando o nome do Senhor dos Exércitos, e eu digo, olha, você vem contra mim, né? Com qualquer ferramenta que você tiver, mas eu vou contra você. Glória a Deus. Eu vou lutar contra você. Aleluia. Usando o nome do meu Senhor Jesus. Aleluia. É daquele que Glória me deu, sabe? Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário por mim. E por isso eu tenho essa certeza de que eu posso ir diante de qualquer problema com essa ferramenta, que é a ferramenta mais poderosa de que um soldado possa usar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E eu já fico chorando. Já. E faz Glória a a gente Deus. chorar. A presença do Senhor está aqui. Mas Glória seja Deus. Eu creio que Davi, ele estava sendo reposicionado. Ele tinha uma posição de pastor de ovelha quando ele chegou naquele acampamento, aonde eles estavam alojados para essa batalha. E por 40 dias, os filisteus, eles ficaram desaforando, eles ficaram ameaçando, represando ali o soldado, não soldado, o exército de Israel. Obrigada, o exército de Israel. Só que por 40 dias não houve nenhum soldado que se colocasse na disposição do Senhor. E aí chega um menino que não tem experiência nenhuma.
né? Ele tem experiência lá, né, com o leão, com o urso. A gente pensa que não tem, né? O Tem muita. improvável, ele era o improvável. E eu coloquei nesse capítulo, Davi era o improvável. Então, se você pensa que você, sabe, Senhor, eu não consigo lidar com essa situação, eu não consigo lidar com esse problema, eu acho que eu não sei porque o Senhor colocou esse problema na minha mão, porque as probabilidades são de que eu não consiga vencer esse desafio que está sendo colocado diante de mim. Deixa eu te falar, Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os que são chamados. Aleluia. Então, se você está sendo chamado a entrar em uma batalha, a ser reposicionado, tenha primeiro certeza de qual a posição que você está ocupando. Porque eu tenho certeza que se você se encontrar posicionado em Deus, ele vai te reposicionar. Davi, ele estava posicionado como pastor de ovelhas, um menino que cuidava de ovelhas. Só que ele foi reposicionado diante de todo um exército, diante de uma nação. Ele foi reposicionado a rei. Porque aqui começa a história de um grande rei. Aqui começa a história de um grande soldado. Então, permita-se ser reposicionado. Eu sei que... Glória a Deus. Muitas vezes, o reposicionamento, ele implica em abrir mão de muitas coisas que a gente traz a vida inteira e acredita uma vida inteira. Quando o Senhor me chamou para o Evangelho, me chamou para entender a palavra de Deus, me chamou para que eu passasse por uma transformação, eu era católica. E o Senhor me chamou e ele simplesmente, ele não fez uma transformação assim na minha vida. Foi algo muito difícil, porque eu tive que me desapegar de muitas coisas que eram culturais, que eram da minha criação, que era a forma com que a minha mente tinha sido amoldada, né? Tinha sido formada. Então, assim, existem batalhas que vão exigir de você que você abra mão de algumas coisas para que você possa entender o que Deus tem na sua vida, né? Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta, mas eu tenho certeza que Deus, ele pode fazer esse Glória a Deus. relacionamento. Ele Aleluia. pode colocar na sua vida. Esse processo implica muitas vezes em você deixar as ovelhas que você cuida lá para trás. Não estou falando dos pastores deixarem as ovelhas, não me entendam errado. Mas Davi, ele teve que ouvir Jessé, o pai dele, dizendo assim: meu filho, vai lá levar o pão. E eu tenho certeza que no coração dele, ele deve ter se questionado, mas será que ninguém vai levar as ovelhas embora? Será que ninguém vai mudar, né, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que aconteceu? Ele confiou em Deus, ele obedeceu a voz do pai dele. E quando Davi, ele toma essa posição, ele assume essa posição de obediência diante de Deus, o que acontece ali é que ele vai ser reposicionado na presença de Deus, né? Então, ele deixa de ser um pastor de ovelhas e ele passa a estar reposicionado agora como alguém que conhece o nome do Senhor, como alguém que enfrenta uma batalha, né? E luta, mas com o nome do Senhor nas suas mãos, né? Usando a estratégia que Deus vai lhe dar nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lu? Josi, se você me permite, eu pensando na situação que muitos vivem, sabe? De chegar num estado da vida sem falar, não dá mais para mim. Acabou, assim, eu não tenho expectativa, eu não tenho mais sonhos. Eu acho que minha vida é isso aqui, é ficar atrás das ovelhas, né? Cuidando do rebanho, e a minha vida é isso aqui. E as palavras do Senhor para o povo de Israel era: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, né? E o Senhor fala: os meus pensamentos são muito mais altos que o de vocês. E com certeza Davi, quando ele vai para aquele campo de batalha, ele tinha como objetivo entregar o alimento. Ele tinha como objetivo de saber como estavam os seus irmãos para levar uma resposta para o seu pai que estava guardando. Ele não tinha ideia que aquele dia ele seria o grande vencedor. Ele não tinha ideia do que Deus estava reservando para ele. E assim é conosco.
Nós não temos ideia do que Deus está reservando para nós. Aleluia. Nós não temos como mensurar, porque a palavra do Senhor vai falar, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Aleluia. Quem conhece a mente desse Deus? Quem sabe o que passa na mente dele? Glória Ninguém a pode Deus. sondá-lo, ninguém pode conhecê-lo, não é verdade? É E verdade. aí você deixou um trecho aqui que é tão precioso, eu preciso comentar com as meninas que aqui estão e com os homens também, se você me permite, Josi. Por favor. Você coloca um trecho aqui que fala assim: você precisa entender que há um propósito maior sobre sua vida. Olha só, que existem etapas que precisam se findar para que outras iniciem. Há ciclos que precisam ser fechados para que outros comecem. Você está pronto para um novo ciclo? Glória a Você Deus. está pronto para uma nova etapa? Aleluias. Fica essa pergunta para O que você. foi muito lindo que a Josi acabou de citar também, Lu, para viver a nova etapa, nós temos que abrir mão de tantas coisas. A Josi teve que abrir mão de uma criação culturalmente, né, naquilo que ela foi criada, ensinada, e é incrível como o Espírito Santo nos fala exatamente aquilo que nós temos que deixar para viver algo novo. Nós sabemos, você que está ouvindo essa live, você sabe o que é. Nós sabemos aquilo que nós abrimos mãos, mas parece que tem áreas da nossa vida que nós não deixamos o Senhor tocar. E o Senhor quer ser o Senhor de todas as coisas, de todas as áreas. Da sentimental, da financeira, da ministerial, de todas as áreas Ele quer ser o Senhor. Então, se tem alguma área da sua vida hoje que você falou, ah, Senhor, tá bom como tá, ou não mexe aqui, porque eu gosto de dar um exemplo para os meus filhos, que sobre o Espírito Santo, eu falo, quando a gente vai lá para a sede, a gente fica lá no DoubleTree, nós não mudamos nada de lugar lá no hotel, porque nós estamos pousando lá. Mas quando a gente chega na nossa casa, a gente muda o quadro, a gente troca a coxa da cama, a gente muda o tapete, porque é a nossa casa. E o Espírito Santo, ele é assim, quando ele mora em nós, ele vai tirando tudo aquilo que não agrada a ele e vai fazendo algo novo. E encerrar um ciclo para viver um ciclo novo não é fácil. Ninguém aqui, nenhuma de nós três, nessa nossa caminhada com o Senhor, que não é tão longa, mas que de certa forma forjou o nosso caráter em Cristo, nós sabemos o quanto é difícil. Mas o Senhor tem isso para nós. Foi 40 dias ali de afronta, mas a batalha teve data de início e data final. Oh, glória! E isso é maravilhoso. Amém. A batalha, a guerra, a luta não vai durar para sempre. Glória a Deus! Vai findar. E nós vamos cantar juntos o hino da vitória. Glória Amém? a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, a gente está aqui já chegando no nosso tempo final, no minuto final, né, gente? É bênção, né? É muito rico esse assunto, ele é. Muito rico, né? A gente vê que Davi nunca teria chegado, né? Eu falo aqui no finalzinho, a essa posição de rei se ele cedesse às ameaças de Golias. Quando nós entregamos os pontos, é que a gente perde, né? A gente perde a oportunidade de ver Deus agindo na nossa vida. Por isso a gente não pode ceder a essas ameaças, de forma alguma. É verdade. Né? Então, a gente precisa estar, né, posicionado. Posicione-se como um pastor de ovelhas, com cajado na mão, que carrega a bolsa cheia de pedras, né? E nunca se esquece da sua funda. E que Deus vai te posicionar como um rei. E se não tiver as pedras na bolsa, não se preocupa, você pode pegar elas na beira do riacho. Deus é quem vai prover a estratégia para você vencer a sua batalha. Em nome de Jesus. Né? Eu quero terminar essa live, a gente precisa terminar por causa do horário, né? E esse assunto é como a Jéssica falou, a gente pode ficar a noite inteira aqui falando. Nossa, é muito rico. Tem muita coisa. Quem tá chegando aqui agora, o Wagner e a Jaqueline, né? Vocês podem começar, a live vai ficar salva se vocês quiserem assistir lá no comecinho. E vocês também que assistiram, se quiserem fazer
enviar o link para alguém, pode também enviar para que qualquer pessoa tenha acesso à palavra do Senhor. Nós estamos aqui para que haja diferença sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Por isso que nós fazemos esse trabalho, né? E que o Espírito Santo ele possa realmente falar conosco naquilo que a gente precisa, nas nossas necessidades, né? Eu queria pedir, Jéssica, para que você fizesse uma oração para a gente encerrar a live. E eu queria pedir em específico pela vida da Patrícia, que está aqui conosco, né? Para que o Senhor possa trazer a ela a cura, né? Sobre a vida dela. E também preciso pedir sobre a vida da Heloísa, que vai fazer amanhã alguns exames, e sobre a vida da Mila também, que está que também teve alguns resultados hoje pelos médicos. Então eu queria apresentar essas 3 pessoas diante do Senhor e queria que você agradecesse a gente, agradecesse a Deus, né? Pelas nossas vidas, pela vida de cada um que está aqui, né? Então, vamos orar? Então, vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça por este momento tão precioso que passamos aqui, Senhor. Aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Esmiuçando, Senhor, essas palavras que foram escritas com lágrimas neste livro, que tem enriquecido de forma tão grande as nossas vidas. Deus, nós sabemos, Senhor, que naquela área que o Senhor mais nos provou, o Senhor quer nos usar, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Criador das células, dos órgãos, do sangue, da pele, dos ossos, Senhor. De tudo que está no nosso corpo, foi o Senhor quem criou. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, toma a Patrícia nas tuas mãos, Senhor. Toca, Senhor, na sua saúde. Traz, Senhor, a cura que a tua filha necessita, Deus. O Senhor tem visto quanto ela tem buscado, Senhor, a tua presença. O Senhor é um Deus fiel, é um Deus que pode fazer, Pai. Nós vamos acreditar no teu nome, Senhor, todos os dias da nossa vida que o Senhor faz. E como nós aprendemos aqui nessa tarde, Senhor, nós enfrentamos as nossas lutas, é no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, restaura os casamentos. Em nome do Senhor Jesus, repreende o câncer. Em nome do Senhor Jesus, traz vida, Senhor. Renovo espiritual. Senhor, eu não sei como estão as pessoas que estão nessa live, se estão no começo, no meio ou no final de uma batalha. Mas o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que age. Deus, venha, Pai, moldar a nossa vida, o nosso caráter de acordo com a tua vontade. Que nós não sejamos apegados, Senhor, às coisas do passado, a coisas que ficaram lá atrás, mas que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que o Senhor fala ao amanhecer, ao anoitecer. O Senhor fala através dos nossos filhos, dos nossos esposos, dos nossos pastores. Deus, o Senhor fala com teu povo. Deus, toma a Mila e Heloísa nas tuas mãos. Eu não conheço elas, mas o Senhor formou elas, Senhor. O Senhor formou cada uma delas. Essa live, Senhor, nós consagramos a Ti. Que aonde a Tua palavra pregada, falada, lida, chegue, Senhor. Ela possa produzir, Senhor, renovos como uma planta nova. Senhor, vem com o teu rio, flui, Senhor. Eu, a Josi e a Lu, nós estamos em cidades diferentes, mas o nosso espírito está unido aqui, Senhor, no Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por essa amizade preciosa que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque nós vivemos em comunhão e nós somos o corpo de Cristo. Deus, em nome de Jesus, abençoa quem nos ouve, Pai. Guarda as nossas casas. Oh, Jesus, te damos graça por este momento tão precioso. Em nome de Jesus, te louvamos para todo sempre. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, viu? Obrigada, Jéssica. Obrigada por estarem aqui. A gente está no 4º capítulo, alguns capítulos mais. Semana que vem... Ai, gente, esse capítulo fala sobre preparando-se para a transformação. Ai, meu Deus. E a gente precisa estar, né?
vai falar sobre tomada de decisão nesse capítulo, né? Como Oh, meu Deus. toma decisões, né? Baseado em que a gente faz essas escolhas que a gente precisa fazer e muitas vezes são escolhas do nosso dia a dia. A Elô tá aqui com a gente. A Elô vai dar tudo certo amanhã. A Elô tá indo fazer os exames dela. Nós já oramos. A Jéssica acabou de te apresentar aqui ao Senhor. Aleluia. Logo mais à noite, às 10 horas, a gente tem a intercessão pelos pacientes com os voluntários do Safe Place. Nós vamos estar orando novamente e pelas demais pacientes também. Né? E a semana que vem, gente, nós vamos estar falando desse capítulo aqui, né? Como se preparar para tomar uma decisão, para passar pela transformação. Então, vem com a gente. Semana que vem eu espero por você aqui. Tenho outras convidadas que são tão maravilhosas quanto essas. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Lu. Só falta a gente fazer nossa fotinho agora com a cara aqui meio coisadinha, mas vai embora, né? Eu vou desabilitar, né, os comentários aqui. E quem puder, tira fotinho pra gente, manda ou no WhatsApp ou no próprio direct. Ah, vocês vão mostrar o livro? Claro! Então, vamos lá, então. Aqui. Alguém tirou? Estátua, né? Momento estátua agora. Deixa eu ver. Alguém tirou, gente? Coloca, posta aqui pra gente. Meninos, Tirou. muito obrigada, Lu. Tirou? Deus abençoe. Um beijo, Lu. Obrigada a vocês. Minhas Deus abençoe, amigas meninas. queridas, amo vocês. Obrigada, Deus. Obrigada às olha, minhas irmãs Senhor. aqui de Ohio que participaram. Deus abençoe. Prazer. Teve amigo do Privilégio Brasil ter vocês aqui. de Orlando. Vem de Ohio, vem de Orlando, vem de todo lugar, vem Todo do lado. Brasil, né? Torcida organizada. Amém. Que E bênção. vocês continuem frutificando, minhas amigas. Deus abençoe muito vocês. Amém. Deus Lu, abençoe. te amo. Obrigada por nos te abençoar amo. tanto, vocês duas. Te Deus vejo no abençoe. Conad. Te vejo. Nossa, Beijo, irmã. Deus abençoe. Uma boa noite para Bye, você e tchau, para sua gente. família. Amém. Obrigada. Deus abençoe.